tô doida aqui. É mó barato, tô doidona. A Lucy cresce. A Lucy cresce. A Lucy cresce. Falando aqui, comentando uma notícia, né, do Globo, tá? Que diz o seguinte: Tarcísio envia projeto de anistia multas por falta de máscara na pandemia. Bolsonaro será beneficiado. Ex-presidente da República deve quase 1 milhão pela infração. Então, né, galera? Eu e a Natália, nós moramos numa cidade do interior de São Paulo, tá? E é o seguinte: o pessoal aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, eles estão tendo uma... Eles não sabem ainda, pelo menos a maioria da galera, né? O Tarcísio era um desconhecido aqui, tá? A galera só votou nele porque todo santinho que tinha um Bolsonaro, tá, tinha o Tarcísio, né? E é o seguinte, outra questão. A galera tava com uma rejeição gigantesca ao PSDB, né? Obviamente porque governou esse estado há mais de 20 anos. E no interior de São Paulo existe uma rejeição aí um pouco, não um pouco grande, uma rejeição razoável a partidos de esquerda, tá? O interior de São Paulo ele é bem direiteiro, vamos dizer. E o Tarcísio, ele entrou de gaiato, assim, ele não é do estado, ele não conhece São Paulo, sabe? Ele é um cara que caiu de gaiato por conta da campanha bolsonarista. Então você via, sabe? Todo mundo que era cabo eleitoral do Bolsonaro colocava lá, ó, Bolsonaro, Tarcísio e fulano. E aqui no interior eu vi muito porque o astronauta é na nossa região. Então era assim, Tarcísio, Bolsonaro e astronauta. É o que a galera falava, sabe? Então a gente viu, a maioria era assim, beleza. E aí, né, no começo a galera até achou que ele ia ser um cara bonzinho. Que, não deve ser igual ao Bolsonaro, né, tal. E aí, agora passou aí 6 meses, ele tá começando aí soltar arreganhar suas mangas, vamos dizer. E mostrar qual o tipo de política dele, tá? No caso, a gente vai começar comentando essa aqui, né, desse projeto de anistia, essas pessoas que tomaram multa por não uso de máscara na pandemia, né? Que obviamente beneficia diretamente o Bolsonaro, tá? Que é uma das pessoas que mais tem multa por conta disso, se eu não me engano. Se não for a pessoa que mais tem valores a pagar por conta disso. E também tem um outro caso que rolou caso de livros digitais, violência policial, etc. A gente só vai comentar por isso, depois eu dou uma pincelada em tudo, tá? Mas então, aqui, olha que bonitinho esses dois, gente. Eu não que aguento. delícia. Não. Olha que homem bonito. Nossa, Então, e aí, o que aconteceu? Tarcísio enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, um projeto de lei que concede anistia a quem foi multado por descumprir medidas sanitárias impostas durante a pandemia de Covid-19, como o uso de máscaras. Há uma semana, o Globo revelou que o governo estudava a medida. Então, realmente estudava e mandou o projeto lá, né? E aí, pra vocês verem o tipo, né, de governante que São Paulo tá lidando. Pra começar assim, tipo, isso é alguma coisa agora, aconteceu agora, ele tá mandando esse projeto. E, poxa, pandemia. São Paulo sofreu pra caramba com essa pandemia, tá? Em muitas ocasiões, era até difícil, nós que temos um pensamento de esquerda aí, concordar com algumas atitudes do Dória, por exemplo. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes você fala, porra, de verdade, cara, tô tendo que concordar com essa fala dele, entendeu? Porque era um cara de um aspecto político totalmente diferenciado do nosso, com ideias totalmente opostas ao que a gente acha, ao que a gente pensa sobre política. E ele, em algumas situações, a gente, porra, tô tendo que concordar com o cara, olha que coisa. E aí, agora, o nosso governante atual, ele vai lá, simplesmente vai anistiar essas pessoas, né, por ter descumprido. Porque, olha, se você não usou a máscara, se você descumpriu, se você foi multado por isso, quer dizer que você pode até ter contaminado muita gente. Talvez você tenha matado pessoas. Entendeu? Então, você anistiar isso, entendeu? É você falar assim, ó, você tava certo em não usar. Não acha, Natália? Sim. Você tava certo em não usar e parabéns por ter ajudado aí
a contaminar e matar a gente. Exatamente. Todo aquele trampo foi em vão. Exatamente. A gente é feito de tonto, de trouxa, mais uma vez. Que loucura, né? Que loucura. Loucura, sacanagem. E aí a gente vai emendar aqui com uma outra notícia, tá? Do governo estadual, que é o seguinte, essa notícia aqui, ela vai emendar alguns outros comentários nossos sobre o governo e o que a gente precisa prestar atenção. Por quê? O Tarcísio, tá? Ele é... Porque naturalmente, todo governador de São Paulo meio que naturalmente sai para presidente por conta do volume eleitoral que São Paulo representa, porque é um estado muito populoso. Então, se a pessoa teve muitos votos lá, obviamente a galera acredita, ela possa ter aí boas chances de tentar uma presidência. E o Tarcísio meio que tá vindo com essa intenção, né, de tentar a futura aí concorrer à presidência. E o que aconteceu? Uma polêmica que aconteceu aqui no estado de São Paulo, que tem a ver com essa notícia aqui. Governo de São Paulo vai comprar 200 milhões de livros digitais sem licitação. A aquisição de e-books literários ocorre em meio à polêmica de abandonar material impresso nas escolas. Outro lado, gestão Tarcísio cita inviabilidade de competição. Olha só que loucura, gente. Então, o que aconteceu? Vou dar um resumão do que aconteceu. O Tarcísio, tá? Ele alegou que esse ano não ia comprar livros didáticos, tá? A determinadas classes, a determinadas séries, anos de estudo. Não sei o termo que se usa pra isso. Mas se não me engano, ensino médio e eu acho que nono ano também. Uma coisa assim. E poxa, vamos lá, gente. Ó, a gente que é pai, né, Natália? Que tem filho Sim. e tudo mais. Até a gente que já foi estudante, tá? Você acredita mesmo que o seu filho, que você, tá? Vai conseguir ler livros num tablet ou no celular? Não. Não, né, gente? Ainda não. Isso, porque é uma questão de costume também, né? Questão de costume. Sim. Porém, coloco aqui também, aí entra em outro fator. Isso a gente tá dizendo assim, só na questão do costume de você ter o costume de pegar um livro, né? E ter como falar, a experiência, né? De ler ali o papel. Que eu acho, talvez, que parece que... Eu tenho assim, essa sensação que muitas vezes quando a gente lê o livro de papel, parece que a gente entende melhor do que quando tá no celular. Não sei, mas só uma impressão minha, tá? Uma parada assim. Tá ali, não, sabe? Você vai... Parece que você foca mais, tá? Porque o celular, o tablet, acaba tendo muitas distrações, porque começa a vir notificação, essas coisas assim. Então te distrai. O livro não, o livro você tá ali, focado. Mas ok, tá? Tudo bem, pode entrar... mas pode acostumar, tá. Whatever. Mas assim, vamos colocar os nossos adolescentes de hoje. Tá? A galera já tá acostumada com esse negócio, sabe? Já é difícil eles terem foco. Já é difícil o professor conseguir a atenção dos adolescentes. Já tá perdido meio que a coisa. Tá ligado? Gui, a gente tem um exemplo que foi a própria pandemia. Exatamente. Né? Que todo mundo ficou em casa, as aulas foram online e ninguém conseguiu acompanhar. Exatamente. Né? Muito adolescente não acompanhou. Ou não tinha internet em casa, ou simplesmente não conseguia acompanhar. É totalmente diferente. Sim. O online pro físico ali, né? Não, total. Então acho que já tem essa grande experiência aí que todo mundo teve, que não deu certo. Muita reclamação dos professores, dos alunos não ter entendido nada. Teve que ter revisão de tudo agora, quando voltou às aulas.
Então, eu acho super legal a tecnologia para a educação. Porra, isso é da hora demais. A gente esperou tanto, né, Gui? É verdade. Quando chegou na nossa escola, quando É. tinha sala de informática. Verdade. Quantas vezes a Caramba, gente foi? sei lá, pouquíssimas. Eu fui uma vez só e não usei, É. porque não tinha internet disponível. Exatamente, olha que loucura. Então, na teoria é super legal. É. Eu acho super legal, né? De digitalizar tudo, de ser tudo por tablet, né? Eles veem muito isso lá fora. Tem muito lugar lá fora que já é assim. Mas eu acho que ainda é demorado. Tem que ter muita atenção nesse assunto, sabe? Muita atenção. Eu não acho certo tirar de uma vez os livros. Sim. Não, total. Eu acho que é legal juntar, sabe? Total. Já ir socializando isso daí, É. sabe? E eu acho também uma coisa assim, que eu acho o pior dessa medida, tá? É que é o Aham. seguinte, ainda a internet, a gente tem a falsa impressão, tá? Que todo mundo usa internet, todo mundo tem internet, Com certeza. entendeu? Isso, na verdade, pra mim é o ponto mais crítico desse tipo de decisão, porque você exclui uma camada gigantesca Nossa, de alunos. gigantesca. De Aham. pessoas. É uma decisão excludente, tá? Sim, Que sim, você sim, acaba sim, simplesmente ignorando a situação de uma boa parte dos alunos, tá? E que, poxa, que eles não vão ter acesso a isso, cara. sim. não vai consegue ter não vai acesso. ter. E muitas vezes, como a Natália disse, muitas vezes nem a escola tem estrutura. Não tem. Na nossa não escola tinha computador, mas não tinha como usar, não tinha internet. O que Não adianta? A gente tinha lá um acesso que mal foi usado. Quando começou a liberar o acesso, já eram todas as máquinas já desatualizadas. Entendeu? Nunca teve proveito. Sala de informática, eu acho Sim. que na maioria dos lugares nunca se teve um real proveito. Na maioria das escolas estaduais. Aham. Então esse tipo Sim. de decisão, eu acho extremamente prejudicial e demonstra também uma falsa visão que talvez ele tenha do Estado, porque ele não conhece o Estado de São Paulo. Ele não é de São Paulo. Tarcísio não é daqui, nunca morou aqui. A vida política dele sempre foi em outros estados, viveu em outros estados. Então ele não conhece. Ele tem a noção de São Paulo porque a noção como a gente tem de outros estados. Os achismos, entendeu? Então você colocar esse tipo de Sim. coisa, tomar esse tipo de decisão, é uma decisão burra, é uma decisão excludente, é uma decisão que você vê também a Sim. forma política que ele pensa, né? Porque a nossa educação, ela já tá um lixo. Sim, já é precário, né? Não Não é de hoje. A gente tem professores mal pagos, a gente tem eu esqueci a palavra, mas como se fosse uma deficiência no sentido da necessidade que existe de professores, porque muitos se aposentaram, o governo faz não sei quantos anos aí que não abre concurso, então tá num déficit muito grande de professores efetivos, tá? As escolas estão precisando de professores, se paga mal os professores não têm mais autoridade na sala de aula, as escolas estaduais parecem uma prisão, sabe? A criança já entra lá achando que, sei lá, que tá na cadeia, velho, porque é uma prisão. Né? E tirando depois, né? E entra no questão familiar e tudo mais, mas nas questões não vou lá. Tô falando que a escola como é hoje, tá? As escolas estaduais são assim, cada vez mais precárias, como várias outras instituições públicas, mas isso é a intenção do Estado, gente. Do Estado que a gente tem hoje nos representando aqui no Estado de São Paulo. Sempre foi de precarizar, de zoar, pra poder privatizar. Pra tirar a responsabilidade do Estado e onerar cada vez mais a população. Pô, sabe, a gente tem que parar de tolerar isso. E aí, só passando sobre essa coisa dessa compra desses livros, tem uma outra questão também, que esses livros seriam comprados de uma empresa chamada Multilaser, a qual um dos secretários do Tarcísio é sócio, tem 28% da empresa. E aí ele está sendo investigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, se eu não me engano, sobre esse interesse, entendeu? Porque não pode. Coincidência, né?
Hã? Que coincidência, né? Exatamente, coincidência, porque né? já teve um Nossa! atraso, acho que com faculdades do estado, se eu não me engano, Universidade Federal do Paraná, que seu nome que parece que teve um atraso e por isso que o TGU foi atrás disso daí, né? Aham. Por conta que a Multilei já tinha fechado esse acordo lá numa faculdade no Paraná e não entregou as paradas, e aí vai fechar agora sem licitação aqui. Então, poxa, gente. É uma palhaçada, é tipo assim, é brincar com a nossa cara, sabe? É brincar com a nossa Sim. cara. E o governo Tarcísio não só teve essa coisa, tá tendo da anistia, tá tendo da educação, né? E por algum tempo também, né? Agora que aconteceu recentemente, foi a violência policial, que nós, moradores de São Paulo, tá? Não vou colocar a palavra acostumado, porque a gente não pode se acostumar com esse tipo de absurdo, com esse tipo de violência, tá? Mas nós, né, paulistas, infelizmente, convivemos com a violência diária policial, tá? Principalmente na capital e certo ali ABC Paulista, que são as cidades maiores, tal, e algumas cidades aqui do interior. Mas a violência policial é uma coisa muito cotidiana. A gente tem vários escândalos de violência policial aqui no estado de São Paulo desde sempre, desde todo esse tempo de governo PSDB. O Alckmin mesmo foi um cara que colocou a polícia muito pra bater em professor, tá? Foi um cara que arrebentou, sabe, a educação paulista. E agora aconteceu uma chacina, né, no Guarujá, e foi deliberada, foi autorizada pelo governo do estado de São Paulo, né? Então a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa, a gente não pode mais falar a favor, a gente não pode mais passar a mão na cabeça, né? A gente entende sim que, sabe, que sim, existe pessoas boas dentro da polícia, sabe? A gente nunca quer bater contra a pessoa, sabe? O ser humano policial. Mas a polícia, sabe? O sistema em volta da polícia, a forma militarizada que a polícia isso tá muito errado, gente. Porque hoje ela é só uma máquina de opressão do Estado contra pobre. Tá? O que mais me revolta é que qualquer operação pra prender nego que desviou verba de merenda, pra prender nego que desviou verba de saúde. Pô, eles mataram gente, tá? Mataram muito mais gente, muito mais pessoas indiretamente. Esse tipo de gente, né, que faz que é corrupta, né, que usa do dinheiro público errado, eles acabam matando muito mais gente do que, sei lá, do que um tiroteio entre polícia e bandido. Tá? E essas pessoas, quando a polícia vai fazer operação nesses lugares, eles pedem licença. Né? Ai, tudo bem. Ai, pode, ó, não vou apertar aqui, mas não vou apertar muito a algema, não. Né? Aconteceu agora, esse tempo atrás. Ex-deputado lá trocou tiro, deu tiro na polícia, jogou granada. E aparecia os caras dando risada com ele. Pedindo, ai, dá licença, senhor, não sei o quê. Quando que a polícia vai entrar numa favela dessa forma? Quando que a polícia vai entrar num bairro que seja um bairro pobre, mas que não seja uma favela? Quando a polícia vai entrar dessa forma? Você que mora num bairro pobre, não sei o quê. A gente tem medo de polícia e tem medo de ladrão. Chega a polícia, mesmo que a gente não tá devendo nada, a gente fica com medo. Mesmo que a gente tá, sei lá, tá voltando do trabalho, tá voltando da escola à noite, à tarde. A polícia passa com o camburão do lado, olhando pra gente, a gente fica com medo. Mesmo a gente não devendo nada. Agora vai ver se essa gente sente medo. Xinga policial na cara e o policial não faz nada. Então, o governo Tarcísio, ele tá mostrando cada vez mais o quão criminoso ele é e o quão perigoso ele pode ser pra sociedade brasileira. E a gente paulista ou paulistano, a gente tem que sim exigir tudo do bom e do melhor para esse estado. A gente tem que exigir a melhor escola possível,
a gente tem que exigir as melhores estradas possível. A gente tem que exigir tudo do melhor porque é o estado que mais arrecada, é o estado mais rico, é o estado que mais tem gente pagando imposto. Então, por exemplo, a galera falava assim, muito assim, né, Natália? As estradas de São Paulo são melhores do que todo o Brasil. A gente sai do estado de São Paulo, as estradas são horríveis. Quantos carros tem em São Paulo? Quantos carros pagam PVA? É o estado que mais arrecada com PVA do Brasil. É obrigação ter boas estradas. É obrigação. Isso porque 90% delas são privatizadas. A gente tem pedágio em 30 km tem pedágio. Pra gente andar 100 km aqui, a gente paga no mínimo aí, R$40 só de pedágio. Tô falando só a ida, tá? É R$80 ida e volta. Pra você andar 100 km do estado de São Paulo. Só de pedágio. Então você paga uma pessoa. Então, a gente, é o mínimo. E eu posso dizer, as estradas de São Paulo são ruins pela quantidade de imposto que se arrecada. Agora vamos falar de escola. Por que as escolas não são melhores do Brasil? Tem estado que tem índice melhor que o do Brasil. Estado mais pobre que o estado de São Paulo e tem escolas melhores. Porque a nossa saúde não é melhor do Brasil. Porque a gente não é exemplo. Porque a nossa segurança não é melhor do Brasil. Porque a gente não é exemplo. A gente tem a obrigação de ser o melhor estado. Eu tô dizendo assim, em termos de índice de desenvolvimento humano. A gente tem a obrigação de ser o melhor. A gente tem mais gente, a gente arrecada mais imposto. O Estado tem que devolver esse dinheiro que a gente paga pra nós. Então, falar qualquer coisa do Estado de São Paulo, a gente não pode passar mais a mão nesse tipo de coisa. Violência, escola ruim, saúde ruim. Tá tudo uma bosta. As companhias as autarquias de água das cidades são todas horríveis, a grande maioria. São poucas cidades que tem água decente aqui no estado de São Paulo. As nascentes, todas, a maioria poluída. Tem nascente um monte de nascente dentro de propriedade privada que o cara faz o que quer, ninguém toma decisão de nada. Então, o governo Tarcísio, ele só tá aqui pra piorar a situação que já é horrível. E a gente, como paulista, a gente não pode mais aceitar isso. A gente tem que defender o que é nosso. E só falar que estrada é melhor que... Não, mas a gente é extremamente onerado em qualquer coisa que a gente faça. Então, é uma situação aqui do estado de São Paulo que eu fico assim, dessa forma, porque a gente não sabe. O que eu fico bravo com o paulista é que eles ficam muito comparando as coisas que São Paulo é melhor do que outros estados, mas não olha pro próprio umbigo, velho. As mínimas coisas que tem de melhor no estado de São Paulo, as pouquíssimas coisas que possa ter de melhor, que a galera sempre fala de estrada, tá? Sempre é o motivo, né, Ná? Sempre fala, não, mas estrada. Sempre é as estradas. É uma coisa óbvia. É uma coisa básica. Só porque tem mais 3 espaços pra carro. Eu não aguento. Não, exatamente. E aí fica assim, não que as estradas, tá, mas a sua cidade, eu duvido muito que o asfalto da sua cidade é bom. E sabia que PVA é pra isso também, né? Não é só pra estrada. Lembrando que... Não é só pra estrada. Nossa, tá aqui. Não é só pra estrada, é pro asfalto da sua cidade também. E por que o asfalto da sua cidade é uma bosta? Né? Porque o postinho da sua cidade não tem atendimento bom, não tem... Porque a escola do seu filho parece um cadeião. Como você quer que sua criança... Agora vai numa escola particular, vê se parece uma cadeia. Vai no hospital particular, vê se parece, sei lá, um acumulado de gente morrendo. E não é porque é privatizado. Não é porque é particular. Não é nada disso.
Mas é porque em certos lugares existe uma seriedade de administração e outros não. Outro tá aqui, ó. A galera tá chupando. E que se foda o povo. Que se foda o povo. Que se foda o povo. Agora vamos pra pau. Vamos dar um pouco de risada agora. O estado de São Paulo me deixa puto. Mas é isso mesmo, então. É isso mesmo. É. Você quer finalizar assim. Por quê? Finaliza o papo você, do então. Tarcísio, você quer... Não, Finaliza você. não. Não, porque tem hora que você embarca numa assim, eu até me perco. Mas então tá bom. É verdade. É que é muita coisa pra falar que eu queria falar. E aí eu Não, aproveitei. o que me... Eu aproveitei De só Tarcísio. a ponte Tarcísio, tá ligado? E usei pra reclamar Pra desabafar. pra desabafar sobre o Paulista, sobre São Paulo Aham. e sobre. Porra, sabe por que, Natália? Eu fico meio revoltado que a gente viveu mais de 20 anos num governo ruim, de governos ruins do estado de São Paulo, tá? Uhum. Sobre essa dominância do PSDB. E aí, quando a gente tem a chance de sair disso, a gente coloca um cara pior. A gente não me inclui nessa. Não, sim. Mas eu tô dizendo assim como um todo, o estado como um todo, entendeu? A população do estado. Aham. E principalmente aqui no interior. Sabe? Que votou em peso nessa galera de direita. Então, é foda porque é tudo por picuinha, né? É tudo por... é só por... O quê? PT e fora Lula e não sei o quê. Como a galera tava vendo que o Lula já estava ganhando, eles, vamos deixar uma plantinha, né, do Bolsonaro lá dentro, enfiar esse Tarcísio aí. Exatamente. Porque o Haddad também tava super bem nas pesquisas naquela época lá. Tava Né? mesmo. Só que aí, no finalzinho ali, os caras viu que ia perder, né? Que o Bolsonaro ia ter que ser preso. Então vamos pro Tarcísio. E aí conseguiram mexer aí e colocar o Tarcísio lá. Que é absurdo do cara nem saber o que ele tá fazendo, né? E eu acho que essas últimas notícias dele aí, Sim. o que me pegou além desse negócio da escola foi esse bagulho aí da chacina, porque é uma chacina isso aí, tá? Nossa, é um absurdo. E meu, nem pro polícia é bom, sabe? Porque Sim. a gente também sabe que a polícia militar também se fode muito, é salário ruim e um trampo extremamente perigoso também, sabe? Claro. Então, eles também têm as precariedades deles lá, né? Eles também têm que ser valorizados. E então, além disso, tem que agir conforme a lei, não é? Sim. O policial militar, ele tá ali pra prender. Ele não tá ali pra dar o aval dele de matar. Né? O negócio Exatamente. dele é ali pegar o ladrão, ser preso, e ele ser preso, e aí a justiça vê o que vai ser feito com ele ali. Agora, não ele ter na cabeça dele que o cara tem passagem na polícia, ele já, às vezes a pessoa já até pagou e é morto por isso. O cara tá ali tentando mudar de vida e é morto por isso, sabe? Então, nossa, é absurdo demais. E aí, uma coisinha de mudança que teve, que foi essa porra dessas câmeras. Então tá querendo tirar. Que, ó, eu vi um Sabe? estudo. O ano que se implantou essas câmeras, teve uma queda gigantesca Sim, na quantidade sim, já ia de falar mortes pela polícia. Sim. Tá? Uma sim. queda gigantesca. E agora esse ano, né, estão querendo tirar. Uhum. Não, e ainda nessa chacina aí, uma galera não tava nem usando, né? Estão pedindo as imagens e não tem. Então, uma Então, palhaçada também. Você vê que tá errado, né? Sim. É uma vingança, né? Tá bem claro que é uma vingança isso daí. Verdade. Então, eu sinto vergonha e medo e eu espero que isso melhore, porque acabar eu acho muito difícil, que isso aí já tá lá dentro, sabe? Já tá no treinamento dos caras ter esse tratamento. Não, com aí. certeza, com certeza. É muito triste. É muito triste.
porque a pessoa, ela tem uma lavagem cerebral, né? Pra ela virar como se fosse uma máquina de matar, né? Tipo, que nem a gente vê em filme. É. Né? A própria organização injeta vários preconceitos na pessoa. Várias Sim. vários conceitos, assim, pra, sabe, a pessoa agir daquela forma. E ela dá aval, ele dá segurança. Mesmo a pessoa não acreditando que aquilo lá seja certo, mas o Estado, ele dá assim, não, você pode fazer, pode ficar tranquilo, não vai dar nada. Né? Eu vi mas é isso mesmo. Eu li uma matéria que demonstrava um estudo que foi feito sobre as ocorrências que a polícia, tipo, não é as ocorrências, tipo ocorrência que a população fazia na ouvidoria da polícia, as denúncias sobre violência policial, certo? Aí tem uma porcentagem de denúncia, né? Aí, quer ver, no estado de São Paulo, se eu não me engano, 80% dessas denúncias não viravam nada. Sabe? Só 20% delas viravam. E desses 20%, uma porcentagem menor que 10%, agora não lembro ao certo, virava realmente um processo. Isso no estado de São Paulo. Então você coloca assim, de todas as denúncias, 80% só... 80% não virava nada, só 20% virava alguma coisa, certo? Desses 20%, menos da metade desses 20% realmente virava um processo. No estado do Rio, esse número aumentava assim, mais de 90% das denúncias contra policiais viravam alguma coisa, né? E dessa porcentagem de 4, 5% que virava, tipo... 2% que virava algum processo administrativo, algum processo interno para o policial ter uma real punição. E na Bahia, que é um estado praticamente que anos e anos e anos o PT tá lá, tá? Não se tem nem índice. A Bahia é um dos estados que a polícia é mais violenta no Brasil. E é um estado do PT, praticamente. Entendeu? E tudo bem, que a gente... Pra não dizer que tipo, a gente fica passando pano pra petista aqui, tá ligado? E lá, as mesmas falas que o Tarcísio teve aqui de passar pano pra polícia aqui no Guarujá, aconteceu uma chacina recentemente lá na Bahia, e o governador lá da Bahia, que é do PT, também falou exatamente as mesmas coisas. Pra vocês verem que a polícia, ela tá ali pra oprimir o pobre e calar a gente pobre. Pro Estado controlar a população. Eu ia falar isso. A polícia agora virou político também. Exatamente. Não tá ali porque... não é porque o cara é de esquerda, ou porque o cara é de direita, o cara é do PT, o cara é de sei lá. Não, filho. Quem tá ali normalmente entra pra controlar e quer controlar a população que tá ali. E aí ele usa da força policial, da força opressora, porque o medo, infelizmente, é o que nos trava. É o que faz a gente não mudar, não se segura. Então isso a gente tem que ficar muito alerta disso. E aqui em São Paulo a gente não pode tolerar mais esse tipo de gente, a gente não pode votar nessa galera. Não pode apoiar isso, sabe? Porque a gente é um estado que tem a obrigação de ter tudo do bom e do melhor, de ser um país... melhor do que qualquer país europeu, por exemplo, pela população, pelo dinheiro que tem, e a gente é muito pior, até que em muitos estados mais pobres, até aqui que São Paulo, aqui no Brasil, por exemplo. Então isso não pode. E, encerrando esse... Vai tomar no cu, Tarcísio. Com força. Com força. E Paulista, enxerga, cara. Acorda, porra. Acorda. Tô doido aqui, é mó barato, tô doidona. Ela se crê, ela se crê, ela se